Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Então hoje a gente vai trabalhar dentro de uma disciplina que se chama cinesiologia e o nome da matéria, pessoal, é planos e eixos. Planos e eixos, tá bom? Eu acredito que deve existir muita pouca coisa ou quase nada que seja mais fundamental dentro da cinesiologia do que os planos e os eixos de movimento. Tá certo, pessoal? Os planos e os eixos dos movimentos. Isso porque uma vez que a gente estuda o movimento humano, ou seja, uma vez que a gente faz cinesiologia, nós precisamos antes saber em qual plano de movimento está sendo feito aquilo e através de qual eixo de movimento aquilo está sendo feito. Beleza? A gente vai falar mais disso. Então, se a gente entende que isso é básico, significa que logo nas primeiras aulas de cinesiologia nós vamos ter que falar disso aqui. Então, provavelmente, quando você chegar nessa primeira aula, vai ter uma foto desse tipo no slide da sua professora. Então, você vai pegar um livro e vai ter uma foto desse tipo no livro. Ou então, você vai começar a pesquisar e vai encontrar uma foto parecida com essa, ou essa, ou essa, ou essa foto. Então, tem muitas fotos que tentam explicar a respeito disso. E a verdade, pessoal, é que a descrição do movimento humano é uma tarefa muito difícil. Tá bom? E pode ser difícil até para profissionais muito bem capacitados. E isso acontece porque o corpo humano é um corpo de complexidade alta demais, né? E as potencialidades cinéticas desse corpo aqui são altíssimas. Mas vejam só, um estudo minucioso desse tipo de conteúdo aqui, que como eu disse é conteúdo base dentro da cinesiologia, ajuda e muito na identificação e na análise dos movimentos humanos. Beleza? Então, seguindo, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar qualquer conceito e descrição do que é isso aqui, a gente precisa concordar em uma coisa. Que para a gente estudar um movimento, a gente precisa antes ter uma referência de posição do corpo que está sendo estudado. Ora, isso é óbvio, porque se eu estiver discutindo com alguém a respeito de um certo movimento, por exemplo, a flexão do cotovelo, nós precisamos estar na mesma ideia de corpo que está sendo trabalhado. É o que a gente chama no inglês de same page. A gente tem que estar na mesma página de ideia. Veja bem, se eu estou discutindo com alguém a respeito da flexão do cotovelo e na minha cabeça eu imagino um corpo em ortostatismo, como eu estou aqui, o meu raciocínio cinesiológico vai ser um. E se a pessoa com quem eu discuto está imaginando esse corpo flexionando o cotovelo, mas deitado em decúbito, um corpo na horizontal, o raciocínio vai ser outro. Vocês concordam comigo? O raciocínio vai ser outro. Ainda que estejamos falando da mesma flexão, da mesma articulação, que no caso aqui no exemplo foi o cotovelo. Então, por causa disso, a gente tem duas posições que são posições referência na cinesiologia, que sempre antes de qualquer discussão, essas posições são tomadas e são admitidas no início do raciocínio. A primeira posição é chamada de posição anatômica, que é essa posição aqui, onde os polegares ficam rodados para a lateral, beleza? Posição anatômica. A segunda posição, que também é usado como referência, é até uma posição que é chamada de posição fundamental ou posição de referência. Beleza? É essa posição aqui que o polegar fica virado para frente. Beleza? São essas duas posições aqui, apesar de que a posição anatômica costuma ser a mais usada, inclusive é ela que aparece nos livros de anatomia e cinesiologia. Contudo, pessoal, a gente ter o conhecimento de que existe uma posição de referência para que o movimento aconteça não nos ajuda completamente na análise desse movimento. Nós precisamos entender também que tridimensionalmente existe um sistema de eixos e planos que orientam e limitam os movimentos articulares humanos. Beleza? Sistemas de eixos e planos. Pessoal, então, os movimentos humanos, eles acontecem em um plano de movimento
e através ou ao redor de um eixo de movimento. Então gravem isso, no plano e ao redor do eixo. Os planos de movimento, pessoal, são três. Existem três planos de movimento. O primeiro deles é chamado de plano sagital ou plano mediano, e ele recebe esse nome, sagital, porque ele passa, a linha imaginária passa pela sutura sagital aqui do crânio. Beleza? É esse plano aqui. E o plano sagital, ou plano mediano, ele divide o nosso corpo em parte esquerda e direita, tá bom? Em duas metades, metade esquerda e metade direita, beleza? Sempre pensando no indivíduo ou no corpo em posição anatômica, parte esquerda e direita. O outro plano que a gente tem é chamado de plano frontal ou plano coronal, tudo bem? E o plano frontal ou plano coronal divide o nosso corpo em parte da frente e parte de trás, ou então parte anterior e parte posterior. Tá bom, pessoal? E esses dois planos juntos, o plano sagital e o plano coronal, eles são dois planos verticais, tá bom? São dois planos verticais. A gente costuma comentar isso porque o terceiro plano que eu vou citar é um plano horizontal. Beleza? Inclusive, esse é o nome dele. O terceiro e último plano é chamado de plano horizontal. E esse plano divide o nosso corpo em parte de cima e parte de baixo. Ou seja, parte superior e parte inferior. Beleza, galera? A explicação fica mais ou menos assim. Ok? E os eixos, pessoal? Os eixos, eles são pregos, hastes, gravetos, como se fosse esse pincel. Eles são perpendiculares aos planos de movimento. Então, os eixos sempre são perpendiculares aos planos de movimento. São três também. E como eu disse, se eles são perpendiculares, nós vamos ter dois horizontais e um só vertical, que é o contrário dos planos, correto? Então vamos lá, o primeiro eixo que a gente vai conhecer é chamado de eixo transversal. E os eixos eles também recebem o nome do sentido pelo qual eles atravessam o corpo. Então o eixo transversal é chamado de eixo laterolateral. Beleza? E é o eixo, como eu disse, perpendicular ao plano sagital. E ele permite os movimentos de flexão e extensão. Eixo transversal laterolateral. O segundo eixo é chamado de eixo sagital. E ele também é conhecido como eixo anteroposterior. Como eu disse, o sentido pelo qual ele atravessa o corpo. E esse é o eixo que se relaciona com o plano coronal, perpendicularmente a ele, beleza? E esse eixo permite os movimentos de abdução e adução, beleza? O terceiro eixo é o eixo... esqueci o nome do eixo. O eixo que se relaciona com o plano horizontal é qual, gente? O sentido do eixo é crânio-caudal. Lembrei, eixo longitudinal, pessoal. Eixo longitudinal, o sentido é crânio-caudal, beleza? Cima e baixo. Então ele fica assim, ó. Assim no nosso corpo. Crânio-caudal. Beleza? E ele permite os movimentos de rotação externa e rotação interna. Rotação lateral e rotação medial. Ok? A explicação ficaria mais ou menos assim. E pessoal, a relação que deve ser feita é essa que já foi citada. Então, o plano sagital, o eixo transversal, ele se relaciona com o plano sagital perpendicularmente. O eixo sagital se relaciona com o plano coronal perpendicularmente. E o eixo longitudinal com o plano horizontal. Também nessa mesma relação
perpendicular. Pessoal, então percebe que o movimento humano, ele difícil isso. Veja bem, o eixo de movimento orienta o plano de movimento, né? O eixo orienta o plano de movimento. Essa frase é melhor. O eixo orienta o plano de movimento. Então, o plano de movimento meio que depende do eixo. Vocês percebem isso, galera? Se nós pegarmos todo esse sistema aqui de planos e eixos e colocarmos dentro de qualquer articulação do corpo humano, nós vamos perceber isso com muita clareza. Por exemplo, pega esse sistema e coloca ele dentro da articulação do ombro. Se eu traçar um eixo sagital, um eixo antero-posterior, o único plano de movimento possível que eu vou ter para o indivíduo em posição anatômica é a abdução e a adução do ombro. Concorda? Se eu pegar o mesmo eixo e colocar ele na articulação aqui cervical, colocar ele na cervical, na articulação do pescoço, o eixo sagital me permite os movimentos de flexão lateral, esquerda e direita. Se eu pegar o eixo longitudinal, crânio-caudal e colocar ele no ombro, eu vou ter os movimentos de rotação interna e rotação externa, exclusivamente. Se eu pegar o mesmo eixo crânio-caudal e colocar na articulação do pescoço, mesma coisa, rotação esquerda, rotação à direita. Percebem, galera? O eixo orienta o plano de movimento ou indica o plano de movimento. E pessoal, se as articulações do nosso corpo elas funcionassem através da ação de um único eixo, nós teríamos somente um plano de movimento possível em cada articulação. Concordam? Nós seríamos como robôs, né? Graças a Deus isso não acontece. A maioria das articulações do nosso corpo, elas funcionam com mais de um eixo de movimento, beleza? E portanto nós temos mais de um plano de movimento, ou mais de um sentido de movimentação. Beleza? E as articulações elas são definidas dessa forma, galera, a partir dos eixos de movimentação. Então, por exemplo, se nós formos estudar uma articulação que se move ao redor de um único eixo de movimento, essa articulação ela é definida como uma articulação uniaxial. Uniaxial. E como exemplo de uma articulação uniaxial, nós temos as interfalangianas, beleza? Que em posição anatômica, ela funciona com o eixo látero-lateral, ou então o eixo transversal, que permite somente os movimentos de flexão e extensão. Não é isso? Cadê? Eixo transversal, flexão e extensão. Beleza? Articulação uniaxial. Se tivermos uma articulação que funciona ao redor de dois eixos de movimento, ela recebe o nome e é definida como articulação biaxial. Beleza? E como exemplo, nós temos as articulações aqui, ó, metacarpo-falangianas. Beleza? E ela permite os movimentos de flexão e extensão e também os movimentos de abdução e adução. De novo, quais são os eixos que funcionam? Na posição anatômica, a gente tem o eixo antero-posterior, beleza? Ou o eixo sagital, e nós temos também o eixo látero-lateral, que é o eixo transversal. Flexo-extensão, abdução e adução, ok? Se a articulação funciona ao redor dos três eixos possíveis de movimentação, é uma articulação definida como articulação triaxial. Beleza, pessoal? E como exemplo, nós temos a articulação do ombro. Beleza? E ela funciona com os três eixos, ou seja, ela faz rotação interna e externa, flexo, extensão e abdução e adução. Tá bom, pessoal? É isso que nós chamamos de graus de movimento, né? Graus de liberdade de movimento. Quando a pessoa fala assim, qual que é o grau de liberdade dessa articulação?
Aí você fala, pô, essa articulação ela é biarticular, ou seja, tem 2 graus de movimento. Ou seja, ela funciona a partir de 2 eixos de movimento e permite, portanto, 2 planos de movimento. Beleza, pessoal? Tudo está conectado dentro de um raciocínio global cinesiológico. Graus de movimento, eixos de movimento, planos de movimento e qualidade articular, né? Que a gente define, a gente conceitua a articulação dessa forma: uniaxial, biaxial e triaxial. E para terminar, eu quero fazer um comentário ou deixar um alerta a respeito da importância da definição daquela posição de referência para iniciar o trabalho de análise cinesiológica. Tá certo? É fundamental que isso seja bem feito e que a gente tenha na cabeça que existe uma referência. Beleza? Primeira coisa, por que é importante a gente entender aonde a gente está trabalhando? Se é com a posição anatômica ou com a posição fundamental. Né? Eu vou te dar um exemplo. Se nós usarmos a posição anatômica, dá uma olhada na imagem que eu vou pôr, e a gente colocar um eixo sagital, o eixo antero-posterior na articulação do punho, no indivíduo em posição anatômica, nós vamos ter um movimento no plano coronal, certo? E o movimento vai ser desvio ulnar e desvio radial, da articulação do punho, que é a que nós estamos analisando. Mas se nós pegarmos o indivíduo na posição fundamental e a gente colocar aquele mesmo eixo antero-posterior ou eixo transversal, nós vamos ter um movimento no mesmo plano, que é o plano coronal, e isso não dá para fugir, mas o movimento vai ser outro. Vocês concordam? O movimento agora é flexão e extensão do punho. Percebe? Então, primeira coisa, qual é a posição de referência? Depois disso, para a gente fazer todas as outras análises, a gente precisa se agarrar a essa posição que foi definida como referência. O que eu estou te falando? Se você for analisar um indivíduo em pé, naquela posição, referência, que é a posição anatômica, por exemplo, nós vamos ver que o movimento de abdução e adução do quadril acontece no plano coronal através do eixo sagital, o eixo transversal. Muito bem. Mas se a gente estiver fazendo análise em um indivíduo deitado, analisando o mesmo movimento, na mesma articulação, o movimento de abdução e adução do quadril, ele não acontece mais no plano coronal. Ele acontece agora no plano horizontal, galera. Vocês entendem isso? Porque eu tenho que ter na cabeça a posição de referência. Então, ainda que o indivíduo esteja deitado, a análise do movimento, ou a definição, pelo menos, do movimento, com o eixo que foi traçado, acontece no plano horizontal. Porque o indivíduo está deitado, mas existe uma posição de referência. Então, é muito importante a gente se agarrar a essa posição universal, que ela existe em todo lugar do planeta Terra, para que a gente analise e identifique os movimentos. Olha, eu percebi que eu esqueci de fazer um comentário que é importante. Vejam bem, até esse momento nós já entendemos que se nós mantivermos o movimento, mas mudarmos a posição do corpo, nós mudamos também o plano em que esse movimento acontece. Certo? Isso ficou claro. A gente viu naquele exemplo que a abdução do ombro em um corpo que está em pé, ela acontece no plano coronal ou no plano frontal. Mas se nós deitarmos esse mesmo corpo, esse movimento agora, o mesmo movimento que a abdução do ombro, passa a acontecer no plano transverso ou no plano horizontal. Muito bem. E o que eu esqueci de falar é que, além do plano de movimento mudar, muda também a atividade muscular, pessoal. A atividade muscular, eu quero explicar para vocês como que isso é real. Eu acredito que isso acontece principalmente por causa da força da gravidade. E ao mudarmos a posição do corpo, nós não mudamos a força da gravidade, é impossível de ser mudada, e nem o sentido dessa força. O sentido dela é o mesmo. Mas ao mudarmos o corpo, pessoal, a gente muda a porção corporal que sofre essa força.
Vocês conseguem ver isso acontecendo? Pensa bem. Em ortostatismo, a abdução do ombro sofre a ação da gravidade aqui, pessoal, ó. Não é aqui? A força da gravidade está aqui, ó. Então eu abduzo o ombro e meu corpo tem que se organizar para vencer essa força que me atinge assim. Mas se eu deito esse corpo e eu faço o mesmo movimento, a força da gravidade atinge o meu membro aqui, ó. Se eu estiver deitado. Vocês concordam que a força da gravidade me atinge aqui? Então agora esse meu membro e essa minha articulação e os músculos que aqui estão envolvidos, eles precisam se organizar para executar o movimento com a força da gravidade agora nesta... não é neste sentido, porque o sentido é o mesmo, mas trabalhando agora nessa porção do meu corpo, atingindo o meu corpo dessa maneira. Então vamos falar de músculo. O corpo em pé, fazendo a abdução do ombro, ele precisa executar esse movimento no plano coronal ou no plano frontal, e os músculos que precisam estar ativos ali, principalmente, são os abdutores da articulação do ombro, principalmente, né? Ok, se eu deito esse corpo, o plano muda, não vai ser mais no plano frontal ou coronal, o movimento passa a ser agora no plano transverso ou horizontal, e a atividade muscular também vai mudar, porque além dos músculos abdutores do ombro, eu também vou precisar de uma atividade de alguns músculos que estabilizem esse meu membro paralelo ao meu corpo, porque se isso não acontecer, o que vai acontecer com o meu membro? Ele vai estender, ó. Ele vai cair. Ou melhor, estender não, ele vai abduzir horizontalmente, né? Então eu preciso de uma estabilização que faça algo parecido com uma adução horizontal, ó, do ombro. Alguma coisa, uma contração do tipo isométrica, né? Que só estabilize o ombro para que eu consiga fazer o movimento desejado. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se alguma coisa não ficou clara, deixe nos comentários aqui, eu vou me esforçar muito para resolver a dúvida de vocês. Mas eu tenho um documento em PDF dessa aula aqui e eu vou deixar o link do meu Dropbox aqui na descrição. Você pode clicar no link e fazer o download do documento, tá certo? Planos e eixos aí em cinesiologia. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu!